estamos aí, né? Vamos esperar o pessoal entrar aí. Vamos, vamos. Boa Bom, noite, tá bom? Braulio. Tá bom. Perfeito. Botei uma luzinha de enchimento aqui, que estava com o rosto escuro antes. Eu também, eu sempre deixo a tela do computador aqui um pouquinho mais pro lado aqui. Vou deixar um pouco, assim, suavizar um pouco mais. Aí, eu acho que agora ficou melhor. Vocês estão ouvindo bem, professor Antônio? Hein, gente? Tudo bem aí? Todo mundo escutando? Acho que sim. O pessoal não fala, né? Então a gente supõe que sim. Um certinho aí para dizer se o nosso áudio está legal, por favor, se está chegando bem o áudio. Beleza, obrigado. Obrigada, Yuri. Aguardar um pouquinho. Oi, Júlia, tudo bem? E aí, A careca? família, pelo menos, assiste. Não, a gente já tá com quase 20 pessoas aí, então... Né? Ó, o Jean nos disse lá. Obrigado, amigo. Tá ótimo o som. Obrigada, pessoal, que está acompanhando. Fernando do Recife, meu amigão, parceiro da equipe. Me aparamentei aqui para dar um áudiozinho melhor. Tá dando uma travadinha na tua internet, professor. Sabe o que tu me fez fazer, Ju? Metade. Vamos esperar a volta aí Muito do engraçado. Antônio. Tá travando a tua internet, professor. Tá travando. Tu tá um fantasma aqui. Tá um fantasma na minha frente. Ai. É só o que falta, né, gente? E agora, melhorou? Eu vou tentar trocar aqui só um pouquinho. Esperar. Às vezes na internet não ajuda, né? Ainda mais quando é uma live dessas. E agora? Melhorou? Agora tá show, tá show. Uhum. Isso. Serjão na live, Braulio mandando um abraço pra ti. Isso. Qualquer coisa, as gurias estão dizendo para eu colocar na 3G que melhora daí. Qualquer coisa eu boto no meu 3G. Não, agora tá excelente agora. Eu troquei para são duas aqui, e aí às vezes... Agora ficou bom? Uhum. Vamos começar? Vamos, sem problema. Vamos lá, então te apresenta para o pessoal aí da live. Bom, eu acho que o importante aqui é colocar para todo mundo que eu fui um jogador de handball, um atleta de handball aqui na cidade de Santa Maria. E dito isso, eu acho que as coisas a gente vai desenvolvendo e vai discutindo. O importante que eu entendo, que eu pensei assim, o que eu preciso colocar para o pessoal entender qual vai ser o meu ponto de partida, o meu ponto de fala, o que eu vou contar hoje. Né? E aí eu fiquei pensando em algumas coisas assim, e até vou fazer uma metáfora, uma brincadeira entre o período pré-jurássico e o período jurássico do handball. Então, entender nesse sentido como é que as coisas aconteceram, para a gente poder entender também como é que as coisas do handball chegaram neste mundo atual. Né? Então, eu compus uma equipe que foi a equipe que originou, quando a DUFSL foi fundada em 1978, eu comecei a integrar essa equipe. Mas aí eu tenho que dizer a questão pré-jurássica e a questão jurássica. Então, eu me considero, neste contexto, seria uma segunda geração do handball. E uma primeira geração que veio antes da gente, que é a geração
que foi formada por atletas de basquetebol, oriundos das escolas e fundamentalmente que treinavam no Corinthians com o professor Pedro Lang, isso lá em 1959, quando o handball foi apresentado nas festividades do aniversário do Maneco, do Colégio Manuel Ribas, né? E também, dentro desse período pré-jurássico, se encontram alguns acadêmicos do curso de Educação Física recém-criado em 1970, e o professor Lang começou a fazer parte do grupo de professores desse curso, né? E entre esses acadêmicos, aí, então, o professor Luiz Celso, o professor Matheus, o professor Lima, o professor Iradil, e eles compunham a equipe da universidade que jogava, enfrentava, né, os paulistas, principalmente, eles contam as histórias, eu escutei muitas vezes, né? Enfrentavam os paulistas nos jogos universitários e também as equipes do JUGEF, né, que era uma competição muito forte que existia entre as faculdades de educação física. Então, essas pessoas precederam o grupo que também compõe o grupo dos pré-jurássicos, que foram aqueles alunos que venceram os Jogos Escolares Brasileiros em 1977 e um campeonato juvenil de clubes em 1977, e aí que começou toda a história do crescimento do handball na cidade de Santa Maria. E faziam parte dessa geração, né, o Joaquim, o Marcelo, o Osório, né, eu vou esquecer aí de tantos outros, o Fernando, o Jefferson, o Darley, né? Eu estou dizendo o Jefferson, o Darley e o Osório, porque foram os 3 goleiros que eu vi, né, pela primeira vez jogando como um goleiro de handball, defendendo em pé, né? Então, aí tem todo um protagonismo, uma questão interessante, muito interessante se falar também, que vem do cuidado e do zelo da figura do professor Lang, que foi numa Copa Latina. Isso ele me contou, eu tenho essas fitas gravadas, aí eu gravei depoimentos do Lang, ele já é falecido, né? E eu gravei depoimentos, e ele foi com uma câmera, uma filmadora Super 8, e ao invés dele se posicionar, ele sempre contava com todo orgulho, ao invés dele se posicionar no meio da quadra para gravar o jogo, ele foi atrás da baliza do goleiro, para gravar os goleiros de handball e os gestos que os goleiros faziam. Então foi assim que ele trouxe para Santa Maria, para te ver o cuidado que ele teve, foi assim que ele trouxe a respeito dos gestos técnicos que chegaram às gerações de hoje, às gerações atuais. E eu recebi isso nesse fluxo. Então, dos pré-jurássicos, como eu brinquei, para os jurássicos, né? Então, eu me considero... aí a gente vai ter que estudar melhor isso, mas eu compreendo que a minha geração é a segunda geração. Então, são alunos que vieram das escolas de Santa Maria e de algumas outras localidades do estado e compuseram, então, com aquele grupo ali do Joaquim, do Osório, do Adilei, que foram os atletas, do Humberto também, que ficou mais tempo com a gente, né? Nós compusemos a primeira equipe da ADUFSM, que foi fundada em 1978. Então, começando a contar um pouco da história, se me deixar falar, eu vou ficar falando até amanhã, né? Pode falar. Começando a falar um pouco da história, então, foi essa questão, é dessa inserção que eu falo. Houve um outro professor, o professor Arno, mas eu não tive contato com o professor Arno, que foi também um dos precursores do handball em Santa Maria. O professor Arno, daquilo que eu escutei, que eu sei, e eu assisti a alguns desses eventos, ele era o professor que organizava a Copa ABC no Corinthians. Então, Argentina, Brasil e Chile. E eu assistia esses jogos, eu era criança, eu ia lá assistir o pessoal jogar. E é muito importante que se diga também que o Corinthians Atlético Clube significava naquela época o que significa o CDM hoje, o Farrezão, né, que a gente chama de Farrezão. Então, ele tinha esse significado. Todos os eventos, todas as coisas aconteciam ali no Corinthians. Era muito fácil de se chegar à central, né, um acesso muito tranquilo naquela época. Hoje já é um pouco mais complicado, né, tem muito movimento, mas era o centro de todas as atividades do handball. Então, a minha inserção de falas, as coisas que eu vou falar, tem muitas coisas a ver com essa geração aí. Eu tive muito mais contato com o professor Lang, então algumas coisas eu vou contar dessa história também, se for o caso, se o pessoal perguntar.
Mas é por aí. É, Eu começo me apresentando por aí. o Cheirinho tá aqui na live nos acompanhando. Um abraço pro Cheirinho, que foi ele que me inseriu no mundo do handebol, então gratidão eterna. O Braulio, goleiraço também, né? Que a gente não pode Isso, esquecer. com certeza. Isso aí. É. Estão todos aí, o pessoal está acompanhando. Como é que se deu? Agora, vamos falar um pouquinho da tua trajetória. Tu é professor de educação física, então, Isso. na Universidade Federal de Santa Maria, só para o pessoal entender o contexto também, a área da atuação. Isso. Eu entrei em setembro de 2006 na universidade como professor. E tu foi atleta, tu foi técnico, só não foi árbitro, né? Não, eu vou, me desculpem os hábitos assim, mas é uma função que eu desempenhei assim em alguns eventos de categorias menores, eu atuei como árbitro, mas eu nunca me identifiquei muito com a arbitragem, vou ser bem sincero, porque eu sei da importância, é fundamental, é importante que a arbitragem, inclusive, ingresse como conteúdo no ensino do esporte ou dos esportes, é uma coisa que a gente esquece ou deixa de lado, e considero uma questão menor, é muito importante, mas eu nunca me identifiquei com a arbitragem. No resto, o que tu falar de handball, eu acho que eu fiz. Então, essa questão de jogador, essa questão de técnico, trabalhar com diferentes categorias, diferentes níveis, né? Então, eu acho assim, eu entendo assim, que eu tenho uma experiência relativa dentro do handball brasileiro. E qual é a maior diferença que tu vê do handebol de 80 para o handebol agora dos anos 2000 aí? Pois é, essa é uma pergunta assim, eu acho que havia naquela época algumas facilidades e algumas dificuldades, né? As facilidades que havia naquela época, eu entendo assim, hoje eu estava pensando, eu tenho certeza que a Ju vai conversar sobre essa questão comigo. Naquela época, o comprometimento e o envolvimento dos, das crianças, dos jovens com o esporte, me parecia ser muito maior, né? Hoje, eu vou dizer uma coisa que é meio clichê, né? Tem várias coisas que tem várias ofertas, várias outras coisas que outras opções, vamos dizer assim, né? Várias outras opções e que o esporte não passa a ser a opção prioritária. Eu também vejo que o esporte é uma coisa muito importante no nível das oportunidades. E o que a gente observa, né? A gente observa que as oportunidades de prática esportivas, elas são muito restritas. Os ambientes de prática esportiva para as crianças, e aí eu vou tocar sempre no ponto das crianças, que eu entendo como fundamento para qualquer desenvolvimento esportivo. Então, esse nível de oportunidade para as crianças, ele é extremamente restrito. E mais ainda, quando ele existe, vamos falar aqui de o contexto público e o contexto privado. Vamos pegar exemplo de escolas públicas e privadas, né? Na escola pública, eu fui aluno da escola pública e da escola privada. Na minha época, na escola privada, a gente não pagava para as práticas esportivas. E podia fazer quantas práticas esportivas quisesse, a não ser que os professores se botassem a correr das atividades, né? Então, esse é um ponto muito importante. Assim. E a gente, como profissional da educação física, e vamos lá dizer, a quem pensa a política da educação, né, não considera a questão que está presente, inclusive, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um direito que a criança tem, a gente teria que garantir. Então, se a gente for... é complexo. Então, a diferença que eu vejo, respondendo a tua pergunta, daquela época para esta época, é que o nível de oportunidades e a estrutura esportiva, ela sofreu algumas ingerências, algumas coisas que engessaram as oportunidades, engessaram as chances de participação maior, né? Até mesmo pensando como cultura, como saúde, seja lá o que for. Essa é a grande diferença. E em termos de jogabilidade de handebol, estilo de jogo, tu percebe que mudou bastante também? Eu vejo assim, existem várias características do jogo de handball, né? E algumas delas, que são características essenciais do jogo, que a gente chama, não vou usar o termo raiz e Nutella, porque é uma coisa muito banal,
mas o fundamento do handball, né? Vamos dizer assim, aquilo que seria o fundamento, coisas fundamentais do handball, como a relação, como a técnica se relaciona com a tática, daquela época para essa época, eu vejo que ela passa muito rápido. A gente não se detém, não se dedica. Por exemplo, vou te dar um exemplo clássico, assim. Tem a defesa e tem a marcação, que é o jogo de 1 contra 1. Né? Então, o que eu observo hoje? Eu não vejo, nem na seleção brasileira, né? A feminina melhorou bastante pela experiência na Europa, mas a masculina, assim, eu não vejo bons marcadores. Né? A gente pode ver alguns insights de defesa em alguns momentos, mas bons marcadores que vão constituir uma defesa encorpada, que tu possa manusear essa defesa em vários sistemas, né? Desde uma defesa baixa até uma defesa alta, eu não vejo. Eu vejo assim, não tem base, eles abordam de forma atrasada, cometem muitas faltas, né? Ficam pendurados logo. Então, isso tudo mexe no contexto do jogo. Fica um jogo mais duro, mais pesado. O que eu observava na nossa época era um jogo que ele tinha... A bola andava muito mais, eu entendo assim. Né? Isso não quer dizer, quem sou eu para dizer isso, né? Mas o jogo hoje, ele continua sendo um jogo muito interessante, mas tem muita diferença. Tu vai pegar um jogo masculino hoje, pega uma final do Mundial, de uma Copa da UEFA, tu vai ver que ele é bastante truncado. Fiquei muito feliz em alguns momentos quando eu vi o retorno da defesa 6-0. Né? A defesa 6-0 base, uma defesa 6-0 muito bem feitinha, né? Um 6-0 encorpado e bem estruturado. Fiquei muito feliz. Eles estão retornando para o 6-0 equipes clássicas que usavam defesas mais avançadas, como 3-3 e 3-2-1. Né? Então, mais ou menos por aí. Eu não acompanho mais tanto o handball, não. Eu estou especulando com você. Eu ia te perguntar, como é que tá? Tu acompanha de perto as seleções agora ou não? Competições? Eu vejo jogos assim, eventualmente, né? Quando eu consigo, assim, mas eu não tenho mais aquela... Eu não estudo mais handball, já estudei handball muito, né? Eu tenho anotações aí do tempo que eu era treinador, eu tenho coisas que um dia talvez até publique, faça um compilado disso aí. De repente é uma coisa interessante, assim, eu vá bater papo com quem quer ver algumas coisas. Então, antes eu me dedicava mesmo, eu ficava horas a fio, assim, assistindo, tentando ver detalhes, porque são várias escolas, né? Sempre gostei muito do jogo dos suecos, né? Eu fiz um curso com Bengt Johansson, um técnico multicampeão da Suécia, quando nós estávamos com a seleção de 1991, e compatibilizou muitas coisas que ele ensinou no curso, que ele colocou no curso, compatibilizava com coisas que nós já fazíamos na DUF aqui, né? Então, foi até algumas coisas que me estimularam muito em seguir a carreira de técnico depois, né? Claro que a participação lá na comissão técnica da seleção júnior de 1991 foi o que me impulsionou para a carreira de técnico, né? Acompanhei o professor Celso, me deu várias oportunidades, né, de trabalhar. Eu tive, para te ver assim, eu tive a chance de, no campeonato mundial que nós fomos em Atenas naquele ano com essa seleção, eu tive a chance de dirigir a seleção brasileira frente à seleção da antiga CEI, da Comunidade dos Estados Independentes, que era a Rússia e toda aquela turma lá. Eu fui técnico da seleção brasileira. A seleção masculina? Masculina júnior, porque o Celso, no jogo anterior contra a Islândia, os caras, uma dupla de árbitro turco, né, cometeram vários erros, assim, a gente foi para cima dos árbitros, uma coisa... Né, nós perdemos, naquele jogo, nós perdemos a chance de ficar entre as 8 equipes do mundo, para te ter uma ideia. Né? Então, o Miltinho, num contra-ataque, me lembro como se fosse hoje, num contra-ataque livre, os islandeses chegaram, um de cada lado, mas botaram a etiqueta da camisa dele lá atrás, 7 metros, claro. O cara não deu 7 metros, virou o jogo, expulsou, não sei se o Milton, quem mais, expulsou o Celso também. Os caras foram para lá, fizeram nos ganhar de um gol. Então, coisa assim que eles botaram, e a gente foi para cima, se vocês não entendem, né? Porque tinha o coordenador da arbitragem, era um alemão, falava espanhol, você não entende o trabalho que foi posto fora neste dia aqui, né? Era um ano inteiro de trabalho, a gente sabe as dificuldades que tem aqui no Brasil
para se reunir uma seleção brasileira. E naquele lance especificamente ali, nos tirou da classificação da chave, no conjunto da chave, estava fechando a chave, nos tirou, porque depois a gente pegou a SEI, pegou equipes mais fortes, eu não preciso nem ter dizer, né? Os soviéticos ali foram jogadores que depois eu vi jogando Olimpíadas, né? A gente tinha os caras, sei lá, de 2 metros e não sei quando, não só pelo tamanho, mas o nível de jogo, né? A qualidade de jogo, uma densidade, tanto defensiva como ofensiva, um contra-ataque muito bem estruturado, né? Mas foi uma experiência sensacional. Dali eu comecei a dizer, olha, eu estou gostando dessa história aí de virar técnico de handball. Foi por aí que começou a coisa também. E com certeza, em todo aquele passado que eu te contei ali, da passagem dos pré-jurássicos para os jurássicos, das oportunidades dentro desse período de treinamento que nós fizemos, para te ter uma ideia, para chegar no Campeonato Mundial em Atenas, nós ficamos 20 dias treinando na Itália, 20 dias treinando na Alemanha e depois fomos direto para o campeonato. Ficamos todo esse tempo na Europa, né? Então, e aí jogamos torneios, eu também dirigi, tinha momentos que o Celso, torneios menores, o Celso me deixava dirigindo e ficava observando o jogo de fora, então foram oportunidades muito, muito boas, assim, e trabalhando com jogadores de todo o Brasil e vendo várias escolas de handball, né? Então, ver isso ao vivo e a cores não é a mesma coisa que ver pela televisão, posso te garantir, né? Não é a mesma coisa que ver um vídeo. Então, tu vê detalhes de organização, perceber como as defesas, como os ataques se organizavam, essas coisas assim. Eu vi escola húngara, escola chinesa, escola francesa, a antiga escola iugoslava eu vi jogando. Um 3-2-1 de chorar de ver, né? E com eles, com o melhor goleiro do Mundial. O guri era piada. De 6 metros não entrava nem agulha aqueles outros. Troço assim que muito bacana, muito legal. E aqui uma pergunta do Lucas, do HFSM. Professor, se fosse possível voltar no tempo, o que tu faria para a equipe da DUFSM ter continuidade e renovação, logo que os atletas iam se formando e saindo de Santa Maria? Olha, eu tinha também certeza que esse tipo de pergunta viria, né? O que eu penso? Assim? A experiência da DUFSM foi uma grande experiência, né? Mas o que precedeu a DUFSM foi a maior experiência, que foi o trabalho com as escolas, e que foi se perdendo ao longo do tempo. Então, vou responder, mas, claro, resguardando aqui uma análise de contexto importante, né, que a gente precisa pensar assim, uma análise de contexto muito grande, mas eu vou fazer um ponto específico assim, para te entender. Na nossa época, os jogadores que tinham potencialidade de integrar a seleção gaúcha foram reunidos todos eles em uma escola só, no Manuel Ribas, no Maneco. Eu fiz parte desse grupo de jogadores. Excelente, excelente. Nós não perdíamos para ninguém. Nós treinávamos todos os dias, na escola e depois na DUFSM. Ótimo, baita sacada. Mas eu entendo hoje, analisando, e apesar de eu ter me favorecido com esse gesto, eu entendo que aquele gesto do passado acabou desmotivando todos os outros professores das outras escolas que trabalhavam com handball. Por quê? Porque não iam conseguir vencer a equipe. Nada mais, nada menos, na nossa equipe tinha o Ney, tinha o Gabriel, tinha o Sidão, tinha o Antônio. Nós já estávamos em seleção brasileira naquela época, para você ter uma ideia, né? O Ney, o irmão do Osório, sem sombra de dúvida e sem medo de errar, o melhor jogador brasileiro que nós tivemos de handball. Sobrava. Ele está na Alemanha agora, né? Está na Alemanha, radicado lá. Ele começou a faculdade de Educação Física comigo em 83. Nós tivemos 2 partidas com o Grossburg Wedel aqui, uma no ginásio do Corinthians, lotado, né? Uma baita de uma partida, né? E depois outra em Novo Hamburgo. A partir dali a equipe já começou se interessou e já começaram a levar o Ney em 82, se eu minto. Em 82 levaram o Ney. Em 83 nós fomos para a Alemanha e o Ney já estava lá. Em 82 levaram o Ney para a Alemanha. E desde lá ele trabalha com handball direto, né? Extremamente reconhecido. Eu tive a oportunidade em 91, quando nós estávamos treinando na Alemanha,
de fazer um treino com a equipe do Ney, foi muito legal. E depois eu fui assistir um jogo, se eu não me engano, contra uma equipe polonesa, né? E eu pude perceber, não entendo quase nada, muito pouco de alemão, mas eu pude perceber o carinho que as pessoas tinham por ele e o reconhecimento pelo trabalho dele, como técnico na época já, e ele foi jogador lá também, né? Então eu tive a honra, né, posso te dizer assim, de jogar juvenil com o Ney, né? Tem uma passagem muito interessante, essa eu vou ter que contar. Eu estava lembrando ali da história, é muito engraçado, assim, que a gente brinca até hoje, eu, o Ney e o Sidão, né? Até tiramos uma foto uma vez no Farrezão, brincando assim, que o primeiro contrato sabido para jogar handball aqui da região fomos nós três os personagens desse contrato. E é muito engraçado esse contrato. Nós fomos contratados para jogar por uma equipe no Campeonato Municipal de Cruz Alta. O Gordo Ivan, né, que a gente chamava o Gordo Ivan grandão, assim, ele perdia sempre para o time do Milton, né? E o que ele fez? Ele conversou com o Ney e arrumou um contrato para nós. Qual era o nosso contrato? Eram as passagens de ônibus até lá e lancheria livre. Então, esse foi o primeiro contrato, né? Baita contrato. Os três jogadores, já jogadores de seleção brasileira, você imagina, né? Quando o Milton viu nós entrando no ginásio, ele se apavorou. Mas aí o Gordivan fez a festa. Eu acho que foi a única vez que ele conseguiu ganhar do time do Milton, que você sabe da história. Essa. É mais ou menos assim, tem umas passagens muito interessantes. Então, se pensa aí que foi o primeiro contrato oficial que foi feito. E existia patrocínio na época? Como é que vocês se mantinham? Como é que vocês iam para as viagens, para o intercâmbio que vocês fizeram na Europa? Como é que foi isso? Tá, as viagens, como foi criada a DUFSM, né? E nós fazíamos parte de um projeto de extensão, a Pró-Reitoria de Extensão é quem bancava a maioria das viagens, repassando esse recurso, né? Tu sabe, repassando esse recurso para o Centro de Educação Física, na forma de transporte, combustível, né? E diárias e essas coisas assim. Então, nós tivemos um grande suporte da Universidade Federal de Santa Maria e do Centro de Educação Física, baseado na DUFSM, né? Chamando a atenção que a DUFSM não era só handball. A gente pode pensar, não, a equipe de handball ganhou um protagonismo ali na década de 80, mas tinha equipe de vôlei, tinha equipe de GRD, tinha equipe de natação, né? Acho também que houve uma época a equipe de basquete também, né? Então, nesse contexto ali da DUFSM, o dinheiro, né, o recurso vinha, até onde eu sei, por esse caminho. Para a ida para a Europa, nós tivemos que fazer uma mobilização assim que eu não faz ideia, né? Era vendendo rifa até não poder mais, assim, sabe? Rifa. Se eu não me engano, equivalia ao quê? A R$1, R$2 hoje, né? E foi assim, todo mundo mobilizado, quem não conseguia vender, quem vendia mais. Eu, na época, me lembro que eu vendia bastante, então sempre tive bastante amizade, envolvia a família, né? Então, a gente conseguiu, de uma maneira ou de outra, né, mobilizando, e foi feito o convite. Nós fomos, na época, eu lembro, eu tenho alguns prospectos guardados até hoje, nós fomos, na época, essa excursão representando o Brasil, né? E tivemos a oportunidade... Conta para nós essa experiência, então, da DUFSM na Europa. E tivemos a oportunidade, nós fizemos, em um período curto lá, 14 partidas, né? Com equipes de segunda e terceira liga, e 2 partidas nós fizemos com a seleção olímpica da Alemanha. E essa foi uma enorme experiência, assim, uma coisa... Então, eu joguei com o Rainer Brandt, né? Arno Erret, Vanderlich, que são ídolos da Alemanha, né? O Rainer Brandt, ele foi técnico, eu vi ele como técnico. Eu disse, olha ali, joguei contra aquele cara, pelo amor de Deus, né? Baita do marcador, o cara, nossa senhora, ele era o base da defesa, o terceiro do lado esquerdo, nossa senhora, o cara marcava muito. E eu vi ele com a seleção alemã na Copa Europeia, dirigindo a equipe alemã. Eu te falei, eu tive a oportunidade de jogar com esse cara. E uma coisa interessante... Que massa isso. Nossa, louco. E uma coisa interessante dessa experiência foi que, quando nós entramos na quadra para jogar, eu me lembro da primeira partida, o pessoal nos tratava como ídolo. Autógrafo lá, eu estava me achando
o cara, né? Dele dar autógrafo, porque o respeito do público é impressionante, não se compara, assim, como eles têm um carinho pelo handball e por quem joga handball. E ali a nossa equipe, muito provavelmente, avançou, olha, eu vou te dizer, sem errar, assim, uns 10, 15 anos de evolução em relação à concepção de jogo e à preparação para o jogo, vivendo aquela experiência, né? Vivendo. Né? Mas voltando à questão do jogo contra a seleção alemã. Quando a gente entrou na quadra, né, e começamos a jogar, eu nunca tinha visto... Tu lembra quem era o time, mais ou menos, daquela época? Que foi para a Alemanha? O nosso? Que vocês jogavam? Sim, sim. Nós fomos com 4 goleiros, era eu, o Osório, o Flávio e o Palito, tá? Tinha o Joaquim, o Marcelo, o Rui, o Sapo Marcelo, o Robson, o Castel, o Pinto, o Regis e o Ronald. Deixa eu ver se eu esqueci alguém. Eu acho que é mais ou menos essa turma aí. Mais ou menos isso aí, né? Então, depois alguém me cobra isso, eu esqueci depois nas mensagens aí, né? Então, esse era o grupo. Mas o interessante dessa partida, que eu queria te contar, é que em minutos, assim, eles estavam na nossa frente. Claro, em primeiro lugar, a supremacia, a diferença. Era a seleção olímpica alemã jogando contra um clube do Brasil. Mas o que aconteceu era, eu nunca tinha visto a evolução de contra-ataque deles empurrando o passe. Nós nunca tínhamos visto o passe empurrado, né? E quando a gente viu, era pá, 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 pum, gol. Só empurrando a bola. Eles mudavam a velocidade, o ritmo do jogo, empurrando a bola. Como hoje tu percebe, por exemplo, eu pude ver em algumas partidas, na nossa época, Deus o livre pegar a bola com uma mão só, né? Nossa, a recepção com as duas mãos. Hoje os caras enchem a mão de cola e tu vê em campeonatos internacionais os caras evoluindo o contra-ataque com passe com uma mão. Principalmente jogo com pivô, passe com uma mão, né? Então o cara recebendo a bola com recebendo a bola com uma mão, né? Então uma diferença absurda, um detalhe técnico absurdo que no contexto tático, na complexidade do jogo, dá um ganho incrível, né? Foi um ganho incrível. A cola já era usada naquela época? A cola, sim. A cola, sim, lá direto, né? Com eles lá direto. E a gente já usávamos cola, sim. Sempre usamos cola. Demorou pouco tempo, assim, para a gente começar a ter contato com uma cola. Né? Foi uma coisa que também é uma outra questão que dá uma diferença muito grande em relação a... Quando nós voltamos da Alemanha, o Sidão era muito sem vergonha, né? Nós íamos para os jogos do estadual e o pessoal não usava cola, né? O que a gente fazia? Enchia de cola a bola. Enchia a bola. Chegava a rolar, então, mas não tinha. E já dava para os adversários sair jogando a bola no chão, né? Então, mas era troça, porque depois o pessoal já se adaptava àquela cola. Eu, como goleiro, nunca coloquei cola nas mãos, né? Nunca. Não precisava. A bola já vinha carregada de cola, né? Então eu nunca fui assim, raríssimas vezes, assim, por uma questão de precisar sair jogando mais rápido, ou um jogo com mais contra-ataque, então aí tu precisa ter um pouco mais de refino na largada da bola. E como é que terminou esse jogo com a Alemanha, o placar dele? Não recordo. Aí tu pediu, mas a gente tomou uma saraivada as 2 vezes. E era assim, não, isso com certeza, olha, 10, 12 gols era coisa pequena. O que eles faziam? A seleção alemã treinava de manhã, treinava de tarde, e à noite eles faziam um jogo-treino com 3 equipes diferentes. E entravam as equipes 40 minutos para jogar com eles, uma atrás da outra. Né? Era assim. Meu Deus. Não, era um time assim, um nível. E tu viver essa experiência, tu enfrentar esses jogos, assim, num lugar onde o handball é a mesma coisa que futebol, para nós foi aquilo que eu te disse. Nós avançamos para mais de 10 anos no nosso handball, pode ter certeza. A equipe como um todo, né? Não uma pessoa só, a equipe como um todo cresceu. E aquilo nos deu uma desenvoltura muito grande para os outros anos também, né? Que a gente manteve ali em 80, com 17 anos de idade, eu fui para o meu primeiro campeonato brasileiro. Né? Então, quando nós formamos 78 adultos, em 80 nós fomos no primeiro campeonato brasileiro, já ficamos vice, né? Lá. Eu me lembro assim, eu vi
grandes jogadores também do handball brasileiro que eu não conhecia, para mim, deslumbrado, né? Com 17 anos jogando um campeonato adulto, né? E aí depois, 81, 82, 83, 84, 85, a gente venceu a Taça Brasil, né? Do campeonato seguido, campeonato de seleções, Copa do Brasil. Aí foi um momento áureo mesmo do handball, né? E eu tenho certeza que em 83 aquela viagem fez uma diferença muito grande no nosso jogo, na nossa forma de entender o jogo. Nosso treinamento era muito forte. Nós treinávamos todos os dias, né? E os goleiros nós treinávamos até nos domingos. Assim, então, aquele ginásio lá, o ginásio 1 do Centro de Educação Física lá, foi minha casa por muito tempo, né? Ficava mais tempo lá dentro do que propriamente. Então, essa era a nossa diferença com as equipes do centro do país. A gente treinava muito. E vocês tinham um treinador específico de goleiro ou era entre vocês mesmos, os estudos, assim? Era entre nós, né? Geralmente quem trazia informações e se preocupava e a gente ia discutindo, geralmente era o Osório, né? Então o Osório sempre ficava pensando, né? Maquinando aquelas coisas e pensa isso, posição ali, a gente ia debatendo, claro, cada um com as suas características, né? Cada um de nós, assim, às vezes usava um pouco mais de finta. Eu tinha um costume, assim, eu percebia algum goleiro fazendo um tipo de finta, aí eu aproveitava no treino, eu usava ela até aprender, né? Entendeu? Trocando a perna, abaixando, dando um lado, né? Para depois poder usar aquilo dentro do jogo, né? Isso era normal. Então, às vezes, até ficava meio chato, né? Muda um pouco, mas eu estava ali tentando usar aquilo dentro do próprio jogo, né? E aí a gente tinha muito treinamento, nós tínhamos poucos jogos na época, jogos de nível, né? Então isso era uma coisa que dificultava bastante quando a gente pegava, principalmente a equipe de São Paulo, que tinha um campeonato, eles treinavam um pouco e jogavam bastante. E faz diferença jogar, né? Então a gente equalizava com bastante treinamento, né? Os nossos coletivos, eu sempre digo assim, os coletivos que nós fazíamos na equipe daquela época, ali dos anos 80, eram coletivos assim que não é nenhum tipo de ficar se achando, nós já conversamos sobre isso outro dia, dentro do campeonato estadual nós não tínhamos adversário que se compatibilizasse com os coletivos, para te ter uma ideia do nível dos coletivos. Isso não é, está querendo se achar, mas era assim mesmo na época. E nos campeonatos brasileiros, quartas de final, semifinal, que a gente ia começar a enfrentar jogos nessa mesma proporção, entendeu? Então era um nível muito, muito grande dentro da equipe, era um nível de exigência do grupo, né? Nós nos dávamos muito bem, mas o nível de exigência de um com o outro assim era brutal. Então isso é uma coisa que também provocou a diferenciação, né, daquela equipe para as outras equipes, né? O nível de comprometimento, o nível de exigência era muito alto. Tá chovendo, pergunta aqui, eu vou ler uma para ti agora, depois eu vou guardar umas para daqui a pouco. Do Michel Silva, que foi teu aluno. Com relação ao treinamento, tinha alguma noção de periodização de treinamento visando o calendário de competições ou era algo mais intuitivo? Sim. Não. Nós tínhamos, por quê? Por que nós tínhamos? O Osório já era aluno do curso de Educação Física e quem fazia a preparação física, tanto é que o Osório trabalha com fisiologia e treinamento hoje, né? Então ele já era dedicado, já tinha essa preocupação. Tinha uma periodização muito, muito bem organizada, claro, de acordo com as informações que se tinha na época, né? E ele dava prescrição e mais. Não precisava de ninguém nos acompanhando para fazer o treino. Cada um sabia o que tinha que fazer e fazia, às vezes por questões de trabalho, de colégio, quando tinha um pouco mais de volume, um pouco mais de intensidade, nós treinávamos por grupos. Outra coisa que a gente fazia, muito treinamento específico. Nossa, treinamento específico a gastar, né? Então, isso também é uma outra coisa que melhora muito o teu desempenho quando tu começa a fazer treinamentos específicos, né, na posição, com diferentes jogadores. Então, isso era uma coisa que a gente fazia, às vezes, em horas alternativas, não era no horário do treinamento, na maioria das vezes.
Era assim que funcionava. Uma pergunta que eu sabia que ia surgir aqui da Dinda. É. Eu sabia que a Dinda ia fazer essa pergunta. Beijo, Dinda. Um Ela disse, abração. Antônio, tu teve uma trajetória linda como atleta e técnico no handebol. O que que te fez ir pro futsal, já que tu era a raiz do handebol? Bueno. Aí, o que que eu vou te contar disso aí? Eu fui para o futsal porque eu cheguei num momento da minha carreira dentro do handball que eu percebi assim que eu tinha, dentro da minha ideia, deixa eu tomar um golinho de água aqui, dentro da minha ideia, eu imaginei que eu já tinha feito todos os esforços, né, que eu poderia, dentro daquilo que eu percebi, assim, que eu poderia fazer pelo handball, né, que eu tinha me dedicado, e vocês sabem, todos vocês sabem que a gente se dedica e tem coisas boas, mas a gente paga um preço muito grande por essa dedicação. São horas de família, horas de outras coisas, e a minha família crescendo na época, né? Então, aí eu já tinha que criar um pouquinho mais de juízo, virar a cabeça para o lado da família. E o que aconteceu? Quando eu entrei na universidade, eu só trabalhei uma vez com handball. E depois eu peguei a disciplina de futebol. E comecei a trabalhar com futebol, e a gurizada do futebol, e envolvido com eles, né? E acabei declinando para o lado do futebol, para o lado do futsal, principalmente, e dentro de um projeto que nós tivemos do Núcleo Universitário de Esportes, o futsal foi sempre o grupo que foi carro-chefe dos esportes dentro da universidade, mais do que o handball naquela época. Eu vou dizer até que o handball foi o último, na minha coordenação, foi o último grupo que se organizou. A gente tinha basquete, tinha vôlei, né? Eu cheguei a levar no Núcleo Universitário de Esportes mais de 100 alunos nos jogos universitários, eu coordenava. Mas chegou um ponto que a gente vai exaurindo, vai cansando, e acabei, por uma questão de encaminhamento dentro da instituição, acabei me voltando muito mais, até por amizade com a gurizada, com o futsal. E o engraçado de tudo isso, que esse projeto que hoje existe do futsal, eu digo de boca cheia. Eu digo, gente, como é que vocês acham que esse projeto foi concebido? Da onde vocês acham que as ideias que estão dentro do projeto de futsal, da onde é que vocês acham que eu tirei isso aí? Da minha experiência do handball, de tudo que eu vivi, de tudo que eu aprendi, com as questões, até questões administrativas, questões de gestão, questões de diplomacia, que eu nunca imaginei que eu utilizaria, eu utilizei dentro do projeto de futsal para sensibilizar o reitor da Universidade Federal de Santa Maria a apoiar o projeto de futsal na época. E foi assim que tudo começou. E aí, naturalmente... O Lorenzo Laporta que mandou uma pergunta. Conta um pouquinho daquela sala lá em cima cheia de vidro. O Lorenzo, lá foi a primeira sala que eu recebi. O Lorenzo, um abração para o Lorenzo, era um dos meus bolsistas. E aquela sala lá a gente fazia acontecer. Esse Núcleo Universitário de Esportes aí era uma salinha que não... Né? Que, na realidade, as ideias não precisam de muita coisa, elas precisam de realização. E assim a gente fazia acontecer o Núcleo Universitário de Esporte. Mas o engraçado dessa salinha aí, que o Lorenzo fala, é que a sala tinha uma parte de vidro e de vez em quando a gente batia a porta e esquecia a chave dentro. Eu acho que é isso que ele quer que eu conte. E aí a gente tinha que subir numa escada, tirar os vidros, mas não era vidrinho, era vidrão. Uns vidros enormes para pular, aí o que era mais levinho de todos pulava lá para dentro, abria a porta por dentro e nós liberávamos a sala para trabalhar de novo. Mas aquela salinha lá fez chover o esporte universitário no Centro de Educação Física e importante a lembrança do Lorenzo, fez chover no sentido de que os acadêmicos sempre se envolveram. Isso foi muito legal. Né? Foi uma outra experiência assim, que talvez um dia eu pare para contar assim, da minha carreira, que foi muito bacana. Tão bacana quanto o handball, tão bacana quanto o futsal. Claro que o handball, isso aí ninguém supera, né? É uma coisa assim que está no coração e que, enfim, como eu coloquei, alguma coisa que eu coloquei no Facebook, ali houve uma época que o handball fazia parte das 24 horas do meu dia. Né? Então, e era isso mesmo. Até dormindo a gente pensava... Pergunta da Karen agora. O que tu acha dos goleiros atuais?
o que eu vou te dizer? Assim, eu vejo grandes goleiros, né? Vou falar assim dos goleiros, as goleiras da seleção brasileira de handball. Elas têm uma formação, uma base muito boa. Gosto muito de vê-las jogando, né? Todas as meninas, torço muito por elas. Os meninos também são bons, mas eu vejo assim que eles não têm a mesma estrutura, a mesma densidade de jogo que as meninas. Me perdoem, mas é a minha interpretação, né? Eu vejo que o Maé, né, o goleiro francês, o goleiro espanhol, são dois grandes goleiros da atualidade, assim, que eu vejo. O goleiro que eu vi jogando é que eu não estou acompanhando muito, né? Mas o Maé eu acompanho assim até pela idade. Ele é um cara mais velho, né? E eu acho que agora já deve ter parado, né? Mas ele ainda estava jogando há pouco tempo aí. Um goleiro assim completo, né? Um cara muito bem estruturado para bolas curtas, bolas de 6 metros, um cara muito bom para bola de 9 metros, né? Joga muito bem com a defesa, um goleiro tem que saber jogar muito bem com a sua defesa, compor cantos longos e cantos curtos. É por aí, eu acho que é isso, eu acho que dentro, né? Eu acho que as meninas do Brasil são top, assim, que eu vejo jogando, as goleiras brasileiras estão num nível muito bom. Tem muita coisa para a gente aprender. Uma pergunta agora do Guilherme Caporal. Qual o motivo que tu acredita que o handebol gaúcho perdeu tanto protagonismo no cenário brasileiro? Bom, eu imagino que o handball tem... aí nós teríamos que pensar uma série contextualizar uma série de coisas, né? Mas o handball gaúcho perdeu protagonismo primeiro. Eu acho que a gente perdeu a chance com aquele esforço que a nossa geração fez em quebrar o eixo Rio-São Paulo e trazer para Santa Maria. Não foi nem para Porto Alegre, nós estamos para Santa Maria, e aí Santa Maria, junto com os demais clubes do estado, nós deveríamos, né, ter nos debruçado aí numa estratégia melhor para fortalecer todas as regiões do estado jogando handball. E aí a gente perdeu um pouco com essa história. Essa é uma questão. A outra questão que eu vejo, de novo, vai para a questão do nível das oportunidades. As equipes sempre ficaram, como é aqui em Santa Maria, são os aficionados do handball que mantêm o handball. Isso deveria ser um compromisso de uma política esportiva, manter isso para todas as gerações. E não é o que se vê, né? Enquanto tem lá uma Dinda segurando, enquanto tem a Fúcia ali, enquanto tem o Léo, enquanto a Ju aqui, enquanto tem o Antônio lá, está funcionando. Mas depois está o Fernando que está nos assistindo aí, está lá no Recife tentando reestruturar, é a mesma situação, né? Então, essa situação, essa pergunta que nos foi feita, é importante entender nesse contexto de que a gente precisa pensar essa estrutura, repensar essa estrutura e uma estrutura para todos, né? Para que todos tenham oportunidade, para que a gente consiga formar várias equipes. E aí eu vou colocar uma posição pessoal, assim, para a gente não ter, com todo respeito ao eixo Rio-São Paulo, com todo respeito a quem coordena as seleções brasileiras, para a gente não ter essa submissão a eles, né? Para a gente mostrar, olha, aqui tem handball, esse handball daqui ele é muito bem jogado e vocês vão ter que nos respeitar. E foi o que aconteceu naquela época, na nossa geração. Os caras nos respeitavam. Nós chegamos numa seleção brasileira com 11 atletas do Rio Grande do Sul, Santa Maria, convocados, né? Então, isso não é pouca coisa, gente. Isso é um movimento que, para botar 11 atletas dentro de uma seleção brasileira de uma cidade, a gente poderia botar 11 atletas de um estado, né? Então, essa é a questão. Eu vejo assim, a gente tem que dedicar muito tempo para conversar sobre estrutura e gestão esportiva, né? Ela sempre fica na mão e muitas vezes ela se perde porque a gente não interfere tanto nessas discussões, a gente tem que se comprometer mais com isso. Os atletas, as pessoas que passaram por uma experiência de um nível maior, ou quem gosta disso, não precisa ter passado por experiência, ou gosta de política e gestão esportiva, se envolver mais com isso. E geralmente isso fica num jogo assim, vamos mantendo, vamos segurando, isso é muito pouco. Isso é muito pouco para o desenvolvimento das modalidades, né? Mas, tentando voltar à pergunta,
também tem outras coisas de contexto aí que a gente precisa pensar. Como é que a gente vai, por exemplo, pulverizar um campeonato gaúcho no estado? Então, esse campeonato gaúcho, bom, já começa pelo campeonato gaúcho, vamos lá, que foi sempre assim, né? Um dia, 2, no máximo 3, se resolve um campeonato gaúcho. Não pode, né? Tu não tem como tu captar público, tu não tem como envolver comunidade, tu não tem como sensibilizar patrocinador, tu não... Então, isso... E aí o futsal, essas outras modalidades aí já nos dão uma certa lição, que a gente tem que aprender com isso, né? Então, pulverizar, provocar mais, oportunizar mais para as pessoas se envolverem com a modalidade. Tu vai me perguntar, tu tem a solução? Acho muito difícil. Muito difícil porque envolvem políticas, né? Questões políticas, políticas puras e não política esportiva. O que a gente precisa ter é política esportiva, verdadeira. Né? Onde entra a política de interesse, né? Às vezes é difícil um técnico conversar com outro, uma técnica conversar com outra. O pessoal precisa trocar mais. Uma lição dos alemães, por exemplo, que eu escutei, né? Não sei se funciona hoje assim, né? Mas na Alemanha, a equipe que vai receber a outra equipe para jogar, seja a terceira, segunda, primeira liga, eles já recebem um vídeo com o jogo, com o último jogo da equipe que eles vão enfrentar. A equipe que vai lá tem que fornecer esse vídeo, tem que enviar esse vídeo para que eles possam ver esse jogo. Então, não tem nada escondido, não tem o que esconder. Né? Então, isso é o primeiro lugar. Outra coisa é se estudar profundamente handball. Né? Eu acho que a gente estuda muito pouco handball. A gente faz muito handball, com todo respeito, mas a gente estuda muito pouco com profundidade. E aí, para o desenvolvimento, respondendo, deveria haver uma implicação das instituições de nível superior, as universidades, tanto públicas como privadas, né? E uma relação direta dessas com as escolas. Eu acho que aí nós teríamos uma estrutura base para startar, não só para o handball, mas para qualquer outra modalidade. Então, um comprometimento de instituições federais, instituições públicas, instituições privadas, eu entendo que seria fundamental. A mesma coisa eu penso em relação ao futebol feminino. Por que o futebol feminino não deslancha e fica lá, né, está ficando lá no eixo Rio-São Paulo? Da mesma forma, eu entendo que as instituições, quando as instituições assumirem essa briga, assumirem essa batalha, muito provavelmente nós teremos aí uma relação maior, né? E nunca, de forma nenhuma, deixando as escolas de lado. Eu acho que seria possível. Eu vou tentar apressar um pouquinho agora as falas, porque a gente tem 5 minutinhos. Tá. Uma pergunta aqui de uma das mais fomes aí do handebol que eu conheço, a Mosa. Um abração, Mosa. Como treinador, como o senhor cobrava assiduidade nos treinos dos atletas? Pois é, na minha época eu já peguei uma geração assim que era muito volátil a presença, né? Eu sabia que iam perguntar. Eu cheguei a pegar assim momentos no treino que quando tinha jogo do Grêmio, o pessoal do Grêmio não aparecia. Quando tinha jogo do Inter, o pessoal do Inter não aparecia. Quando tinha Grenal, não tinha treino. Então, só para vocês terem uma ideia. Então, foi muito difícil. E aí entra naquela primeira coisa que nós conversamos lá, o comprometimento da geração que eu participei para o comprometimento que a gente percebe hoje. Eu acho que vocês devem enfrentar isso aí também bastante, né? Uma volatilidade nos treinos, assim. E aí tem com certeza. Então, quando tu assume isso aí, tu assume essa situação, tu tem que se comprometer. Vai ter que treinar, no mínimo, 3 vezes por semana. Treinando todos os dias seria excelente, mas eu sei que é uma coisa difícil atualmente. Né? Uma pergunta da Luma. Como tu vê... Ai, desculpa te cortar. Quer falar mais alguma coisa? Não, pode falar tranquilo. Pergunta da Luma. Como que tu vê o handebol na UFSM masculino e feminino de hoje? O que eu vejo hoje da UFSM é um resgate. Eu vejo que o pessoal está com um esforço muito grande para resgatar o handebol. Eu tenho assim um carinho muito grande. Eu devo uma visita e uma participação, assim, pelo menos olhar um pouco mais, né, conversar mais com o pessoal, pelo menos trocar algumas ideias. Mas eu vejo assim como um esforço muito grande e torço pelo sucesso das equipes masculina e feminina da universidade. Na graduação, tu encontrou muitos alunos interessados no handebol, na história e na propagação da modalidade?
Muitos alunos interessados. Uma pena, assim, que às vezes a gente não consegue alcançar todos. Como eu te disse, como eu tenho um foco hoje, eu tenho um laboratório que eu coordeno lá, né, da relação da mídia com o esporte, e aí fica difícil, às vezes tu não consegue. Gostaria muito de ter ajudado vários alunos, né, nesse contexto, mas a gente encontra muita gente e vê que ali existe um potencial, né, uma sementinha, como a gente diz, para plantar e motivar essas pessoas a trabalharem com handball no futuro. Tem bastante gente que procura. Pergunta do Caraza Júnior. Como que tu está vendo o crescimento do Master no Brasil? Bah. Carazai Júnior, este narigudo que jogou comigo, esse cara aí, o Gabriel Carazai, né? O Gabriel, um grande jogador, cara. Nossa senhora, jogador de seleção brasileira. Abração, Gabriel. O Master, eu vejo assim, eu até estou devendo para o Fernando uma participação, né? Eu vou ter que me preparar, tenho que treinar para participar. O Master é um movimento que está crescendo e muito no Brasil, assim, sensacional. Eu vejo as fotos, eu escuto as histórias, assim, eu digo, o pessoal muito mobilizado, muito motivado. Talvez nós tenhamos aí uma outra alternativa de ressignificar o handball, né? De fazer o pessoal se voltar a olhar o handball de novo. Abração, Gabriel. Uma pergunta aqui meio zoeira. É tu mesmo que naquela foto que tu publica no Facebook atacando? Ou é mentira? Olha, agora eu posso mentir, eu já parei de jogar, né? Não, sou eu mesmo naquela foto. Aquela foto foi na nossa excursão de 83. Aquela foto eu tenho ela porque o Rui e o Joaquim estão esperando a cobrança de 7 metros. O Rui tinha essa foto, ele me deu. E é uma defesa que eu fiz nos 7 metros jogando na cidade de Hanover. Não me lembro o placar. Tem anotado atrás da foto, isso aí também o nome do time, mas foi naquela viagem que nós fizemos de 83. Aquela figura ali sou eu mesmo. Não tem dublê. O Alemão mandando parabéns pela live, por todos citados também, que ele cresceu ouvindo histórias sobre vocês, então parabéns e obrigada por tudo que vocês fizeram no Handebol Gaúcho Nacional. Valeu, muito obrigado, Alemão. Abração para ti aí. Alemão também que joga muito, né, no handebol. Nossa senhora, eu acho que dessa geração mais recente, assim, com certeza um dos grandes jogadores, assim, gostava muito de assistir o Alemão jogando, um cara muito dedicado, assim, não só dedicado, um olho, isso vem da família, né? Um olho para o jogo, né? É, de família o negócio. Então, vamos reconhecer isso aí. Outro dia, quando a Fui estava falando, eu lembro assim das características, de forma simples de entender o jogo, forma simples de compreender o jogo e resolver os problemas jogando. Um abração para o Alemão, foi um dos grandes. Antônio, então, para encerrando, que a gente tem aí 20 segundos, eu quero te agradecer imensamente pela live. Isso aqui daria horas de conversa, né? Mas muito obrigada por participar aí com a gente. Agradeço a oportunidade, agradeço, assim, o fato foi um desafio, eu precisei buscar um monte de informações que a gente teria...